Mas vamos lá, cara, vamos continuar a live aqui que a gente tem muitas pautas ainda para a gente falar no dia de hoje. Calejão, mas vamos falar de uma aqui, está aqui na área de casos cabeludos, né? Casos que têm desdobramentos diários. E você viu que vazaram aquela informação de que o Bill Gates havia participado de uma das festinhas, surubas, seja lá o que for, do Jeffrey Epstein, e teria contraído uma IST e medicado a Melinda Gates depois que ele descobriu que estava com a doença sexualmente transmissível. A princípio, os representantes da Melinda Gates falaram que aquela revelação não condizia com a verdade. No entanto, ela deu uma entrevista em que deixa no ar, talvez não, mas ela deixa claro, na verdade, que sim, o casamento dela passou por situações desagradáveis e que ela sente muito por tudo aquilo que aconteceu com as vítimas do Jeffrey e também dos participantes, incluindo aí o marido dela. Ou seja, não é mentira. Ela está confirmando que isso realmente aconteceu, que pelo menos o marido dela participou dos convescotes cheio de crime acontecendo e situações assim lamentáveis, né, cara? E no caso aí, ela deixou no podcast essa posição de que realmente o casamento dela foi afetado por conta dessas participações do Bill Gates nas festinhas do Jeffrey. Vamos dar uma olhada aqui, que é uma declaração muito forte, viu, Calejão? Para a NPR, que é uma rede pública que faz o Tiny Desk lá nos Estados Unidos. In the files suggest that Bill Gates had additional affairs and that he tried to get medication to treat a sexually transmitted infection and that he was going to give you the medicine without you knowing. His representative has said all of this is false. It is not on you to have to respond to the details of that alleged behavior, but I wonder what your dominant emotion is when you read these news articles with these details. Sad. Just unbelievable sadness. Unbelievable sadness, right? And again, I'm able to take my own sadness and look at those young girls and say, my God, how did that happen to those girls, right? And so for me, it's just sadness for, I left my marriage. I had to leave my marriage. I wanted to leave my marriage. I had to leave I felt I needed to eventually leave the foundation. So it's just sad. That's the truth, right? And it's kind of like, at least for me, I've been able to move on in life. Ela confirmou, né? Ela confirmou que enquanto estava casada com o Bill Gates, isso realmente aconteceu, abalou o casamento dela. Eles que estavam juntos desde muito novos, né? A Melinda e o Bill Gates. E agora ela vem a público confirmar que o que de fato foi revelado pelos arquivos do Epstein é verdade. O que significa também que, vindo de uma pessoa, né, com a responsabilidade pública que ela precisa ter para confirmar algo assim, significa também que tudo que está sendo vazado até o momento tem muita chance de ser verdade, Calejão. Helder, via de regra, generalizar é uma estupidez, tá? Mas nesse caso eu vou correr o risco, porque, veja, na sociedade do capital, cara, na sociedade de exploração, nenhum bilionário, é impossível, presta atenção nisso que eu vou te dizer, nenhum bilionário pode jamais se manter psiquicamente sano. É impossível, velho. Primeiro porque, veja, você imagina o seguinte, meu compadre, você já tem 100 milhões de dólares e você continua metendo marcha para ganhar cada vez mais. Você já imagina que o próprio processo que vai te levar a se tornar um bilionário já vai causar todo tipo de deformidade no teu psiquismo e, no limite, você tende a se tornar um sociopata, que se preocupa só com o seu prazer, com a sua fortuna, com a sua imagem de grande tech leader,
e esse tipo de coisa. Então vocês podem esperar que, invariavelmente, nesse caso, eu corro o risco de generalizar dessa forma. Todo bilionário tem uma deformidade psíquica irreconciliável, velho. É esse tipo de coisa. O bilionário, veja, ele entende que essa sociedade do capital, a sociedade de exploração, transforma todo mundo em mercadoria. E ele está no topo da cadeia. Então todo mundo vai ser utilizado como mercadoria, não importa. As pessoas passam a ser utilizadas como meios para que ele alcance os seus próprios fins. E isso impede relações legítimas de afeto, Helder. Porque para que eu sinta afeto por você, eu preciso perceber que você, Helder, é o fim em si mesmo e não um meio para que eu alcance aquilo que eu quero. Você entende isso? Uhum. Todo bilionário passa a tratar todo mundo como meio para atingir os seus próprios fins. Aí dá nesse tipo de coisa, nesse tipo de tragédia, cara. Entendeu? Agora, ela também é uma bilionária, né? Mas, nesse caso, ela foi vítima de uma circunstância tenebrosa, como eu vejo. Tenebroso. Porque você imagina o que é ser traído pelo seu parceiro, pela sua parceira, de jornada ao longo de vida, batalhando a vida ao lado da pessoa, porque eu não conheço a história deles, tá? Mas eu tô assumindo com base naquilo que você disse, que eles estavam juntos muito antes dele se tornar o grande bilionário da tecnologia, certo? Ou eles casaram depois que ele construiu o império da Microsoft? Eu não sei disso, honestamente, tá? Não, ele já tinha o império da Microsoft, mas eles estavam juntos desde muito novos, tá? Desde os anos 80, mais ou menos, ali a Microsoft já existia, já meio que no início, mas ele já tinha uma certa fama. De qualquer maneira, é muito tempo, ele devia ter 30 anos, 35 anos, quando começou o relacionamento com ela. Jovens, né? Jovens, eles casaram nos anos 90, se eu não me engano, tem 3 filhos. Independente disso, mais ou menos, aí se colocar na ponta do lápis, é metade de uma vida para mais juntos. Entendeu, cara? Uma vida inteira batalhando junto, 3 filhos, correndo, quando muito provavelmente no começo ali, você não era esse bilionário da casa do caraca, né? E aí, não mais que de repente você descobre que teu parceiro tá transando com... não vou nem repetir, vocês já sabem do que se trata aqui. Sim, claro. E entendeu, velho? E além de tudo, te transmitiu uma doença sexualmente transmissível e tava querendo te dopar, velho. Tava querendo te dar o remédio. Não teve nem a dignidade, sabe? De ser humano o bastante, com H maiúsculo, e chegar e falar, aí, ó, aconteceu isso aqui e a situação é essa, entendeu? Não, ainda queria medicar a mulher de forma... É muito baixo, meu compadre. É muito Você entende baixo. que é papo de sociopata, Helder, senão o cara não faz isso aí, velho. Sim. Não, é muito baixo, cara. Assim, é uma humilhação pública antes de mais nada, né? Para começo de conversa, é uma humilhação. E só pegando aqui a data certa, tá? Ela conhece o Bill Gates em 1987, né? Quando eles começam a se relacionar num evento da Microsoft e se casam em 1994, ou seja, ficaram juntos de 1987 a 2021, quando sai o divórcio oficialmente. Às vezes já não estavam juntos, né? Sim. Antes do divórcio, mas oficialmente é isso, tá? Oficialmente é um relacionamento, se você coloca aí na ponta do lápis, são 34 anos de relacionamento, ela tem 61, é mais da metade da vida dela. Na época da separação, muito mais até. Ô, Helder, e esse é um exemplo gráfico do porquê que essa sociedade do capital inviabiliza laços de afeto, muitas vezes, nesse nível. Eu tô te falando, tá? É óbvio que essa é uma força que impacta todo mundo, mesmo quem tem menos grana e tal, mas também é óbvio que existe uma correlação direta entre o nível de fama, de dinheiro, de exposição ao poder que a pessoa tem e o nível de deturpação que isso causa no psiquismo da pessoa. No limite, isso aí é... Você pode ver que todos os bilionários da tecnologia estão envolvidos com o caso Epstein.
Todos. Porque ele dava predileção para bilionário da tecnologia, cientista, empresários, políticos. Ele não era muito do rolê de artista, né? Artista era outro departamento, era a festa do P. Diddy, era outros rolês aí. Mas ele não dava muita moral para artista, não. Aí já tem aqui, né, o Foi Mal, Tava Doidão, quem me conhece sabe, do Bill Gates. O que eu adorei antes de ler a matéria foi essa foto escolhida pelo G1. Vocês estão de parabéns pela escolha da foto. Me arrependo de cada minuto que passei com ele. E a foto, na verdade, diz o contrário, porque eu duvido muito desse arrependimento a essa altura do campeonato. Mas vamos ver aqui o Foi Mal, Tava Doidão do Bill Gates, tá? Fui tola em passar tempo com ele. Cada minuto que passei com ele eu me arrependo. Segundo o bilionário, a aproximação foi um beco sem saída e hoje ele lamenta ter se envolvido. Ele conhecia muitas pessoas muito ricas e dizia que poderia convencê-las a doar dinheiro para a saúde global. E ele acabou comprometendo a própria saúde da esposa. Que coisa. Aparentemente, Jeffrey escreveu um e-mail para si mesmo. Esse e-mail nunca foi enviado e o conteúdo é falso, disse o Bill Gates sobre essa questão de ter transmitido o IST para Melinda Gates. As pessoas devem manter outras pessoas bem-sucedidas em um patamar de exigência muito alto. À medida que esses documentos forem divulgados, eles serão examinados de perto. É fato que eu estive apenas em jantares, nunca fui à ilha, nunca conheci nenhuma daquelas mulheres, se defende aqui o Bill Gates, né? No entanto, a Melinda afirmou que o ex-marido precisava dar resposta sobre as citações ao nome dele na investigação sobre o esquema de abuso sexual comandado por Epstein, e um porta-voz do fundador da Microsoft afirma que as acusações são absurdas e completamente falsas. Tá aí, versão de cada um dos dois. Tirem as suas próprias conclusões, né? Eu tenho a minha. E eu vou verbalizar que eu acho que ele é full of fucking shit, tá? Você tá de caô, mano. Você tá de caô porque existem imagens, existem inúmeras citações. A sua mulher não desmentiu nessa entrevista. Porque ali numa entrevista como essa, ela poderia ter sido taxativa. Ter falado, não, ó, o Bill até foi, me traiu, mas não tem nada disso aí. Não existe. Não existe. Taxativa, não existe. E ela ainda tem, né, negócios com ele, Fundação Bill e Melinda Gates e tal. Então, a partir do momento que ela não desmente, cara, ela não tá nem preocupada com como isso pode abalar os negócios da família e da corporação. Ela jogou a merda no ventilador e falou, velho, você resolve a parada aí. Quem foi lá, mano, comer as mulheres russas que o cara levou lá foi você, mano. Eu não tenho nada a ver, eu sou vítima dessa história. Vai lá, desmente, eu quero ver, mano. Eu não vou desmentir. Então, tem uma mágoa, né, Helder? É óbvio. Você imagina que tem uma mágoa que, no fundo, a pessoa quer, que você tem que arcar com as consequências daqui, porque, cara, essa sensação de impunidade e esse posicionamento dele aí, por exemplo, é típico de todo bilionário, de todo mundo que tem muito recurso. As pessoas não querem se ver às voltas com as consequências que o uso das suas próprias escolhas produziu. Agora, que bom que você falou isso, cara. Que bom que você falou, tá aí, o que disse o que disse o outro, tirem as suas próprias conclusões. Eu tirei a minha, com base nisso tudo que tá acontecendo, e me parece que sim, me parece que esse cara tá envolvido com esse tipo de coisa, de pedofilia até o pescoço. Agora, e também te digo mais, cara, a gente tava discutindo isso no N1 com o Castro Rocha, e é uma teoria amplamente debatida hoje na sociedade internacional, aliás, que os crimes do Epstein, eles eram um tipo de isca para atrair pessoas muito poderosas, gravar essas pessoas e depois chantageá-las. Então existe toda essa dimensão de que talvez ele seja um ativo do Mossad. Eu não tenho apuração para cravar se isso é fato ou não, mas também me sinto compelido, Helder, pelo senso de jornalismo crítico, a colocar isso em pauta, porque a essa altura não me parece ser teoria da conspiração, mano. Me parece que pode ter uma viabilidade. Pode ser que não seja? Também pode. É por isso que eu não tô cravando. Mas a essa altura, veja, você assistiu O Aprendiz, o filme do Donald Trump, não assistiu? Assisti. E fala do Roy Cohn, daquele advogado e tal. Já era o método desse cara na Nova York dos anos, sei lá, velho, 60, 70. Ele já promovia grandes orgias, gravava todo mundo do poder, tá? Da política, sabe, do mundo empresarial, e depois chantageava essas pessoas. Porque, veja, Helder, não é como
uma revelação de que você vai sair do armário e você era um galanzinho de novela que estava preocupado em não ser percebido como alguém que é gay. É um negócio que não dá para assumir frente a... Você estava falando da janela do Robertson, não estava? A janela de Robertson. A Então, janela de Jeverton. de Jevertons. Então, é isso aí. Esse é um tipo de coisa que não tem como dizer, tudo bem, você tá me chantageando, Helder, mas pode mostrar lá que eu fiz. Não dá, velho. É simples, vai acabar com quem quer que seja. Então você imagina que um cara que tenha, sei lá, uma agência de inteligência, que tenha isso contra um príncipe, contra um rei, contra um presidente de uma superpotência, esse cara literalmente vai mandar no mundo, meu irmão. Literalmente. Cara, é capaz do cara ser um agente paralelo e simultâneo da KGB, do Mossad e da CIA. Véio. Ele tá atendendo a todos os deuses ao mesmo tempo. Não é difícil. Não é difícil. Não é difícil. E ele era ainda uma espécie de twitteiro, só que por e-mail, né? Todos os assuntos possíveis ele também citava, comentava e conversava com todo mundo. Que praticamente o trampo do cara, Calejão, era ser um conector. Um conector. Era isso que ele era. Ele era o conector dos poderosos, entendeu? Então era o tempo inteiro ali, o trampo dele, em tese, era ficar respondendo e-mail e fazendo essas conexões. Levando lá na casa dele, na ilha, ou arranjando um encontro em um terreno neutro. Mas, enfim, a liberação dos arquivos ainda vai expor muita gente, né? Você estava mandando uma mensagem para mim lá outro dia, puto, o Chomsky aqui, amigo do cara, envolvido lá. Mas velho. E ainda vai surgir, muita gente vai decepcionar nosso lado, e do outro lado, então, nem se fala, né? Do outro lado, a gente sabe. Mas você vê a diferença? Você vê a diferença? Que é em peso, né? Só que a diferença é que do nosso lado, cara, eu acompanho o Chomsky desde que eu tinha 17 anos. Sim. A partir do momento que apareceu isso aí, eu vou lançar, vou fazer o escrutínio. E se de fato ficar provado, que é o que tudo indica, saiu uma matéria no Guardian hoje, que o Chomsky estava se correspondendo com ele, o orientando sobre o que ou não fazer em 2019. 5 meses antes do cara ser preso, todo mundo já sabia. Entendeu? Sim. Então, porque eu estava atrás de financiamento de um projeto, porra nenhuma. Me parece caô. Também me parece caô. Mesmo tipo de caô que o Bill Gates está metendo aí. Entendeu? E infelizmente, eu não vou fechar o olho para esse tipo de coisa. Não, também não. Entendeu? Porque é um cara que tem uma contribuição colossal pro pensamento humano de uma forma mais ampla. Infelizmente, cara, é triste pra um caralho, é doloroso, sendo honesto, mas assim, as coisas são o que elas são, Helder. Não dá para tapar o sol com a peneira, passar um pano e dizer que não, isso aí é intriga da oposição, brother. Se a gente vai acreditar no que aconteceu no caso do Bill Gates e que muita gente de direita vai jogar no colo da esquerda, enfim, é um cara que tem um trânsito com um pezinho em cada canoa mesmo durante a história, mas não vai negar que o caso do Chomsky pode ser, e né, no caso aí, já a gente vendo as pessoas confirmando, tem um laço de verdade. O contato, a proximidade, a amizade existe, velho. Agora, você vê essa crítica sendo feita pela extrema-direita no que diz respeito às figuras que eles admiravam e estão... Não vai fazer. Não vai fazer, o Elon Musk se humilhando para participar e o cara falando, puta, mas Elon Musk já é meio queima-filme, né? Não querendo levar ele. Não, e bem em época de eleição, vocês não acham que isso é muito estranho, o Elon Musk, porque ele é o grande gênio. A diferença é essa, é que a direita não faz a crítica nesse sentido. Eles vão continuar tergiversando ou não vão falar... Você tem visto o Nicolas Ferreira falar disso? Caso Epstein? Nem citou. O único parlamentar que eu vi citar foi a Damares. Ela citou? Citou. Ok. Citou porque é uma pauta... Cara, é uma pauta que faz muito sentido pro mandato dela, né? Que ela sempre bateu muito em cima. Então, se ela não fala, mesmo que seja só para cumprir a agenda, se ela não fala, fica feio, né? Pô, agora que tem aí um monte de prova e arquivos vindo à tona, você não vai falar nada só porque tem Trump, tem Elon Musk, não é? Ela tá falando, pelo menos. Fernando Minucci, a parte boa de exaltar ideias e não pessoas é que a chance de decepção é muito menor. Não bota a mão no fogo por ninguém nesse mundo. Muito bem, Fernando. Mário Pedro, o Piriri só pegou 4 anos de prisão. Acho difícil a casa cair para esse monte de bilionários. Acredito que vai rolar indenizações milionárias e muito sigilo. Ana Niger, novo membro, valeu. E
Teixeira, essa ilha dava uma série cabeludérrima para fazer de olhos bem fechados do Kubrick virar programa da Discovery Kids. Bocato Marcel, mano, o Epstein tinha um calabouço que dava diretamente para o mar na casa dele. Motivos óbvios. Eu perdi a esperança na humanidade. Você ainda tinha, cara? Porra, eu já tinha perdido também. Aí, Emerson, Helder, você estava vendo a live da Carol Brócoli e realmente o que ela disse é certo. Os documentos que envolvem Trump são lançados de formas desconexas para protegê-lo. Tem sentido mesmo. Reni Barcelos, o mal do Bill Gates foi ser filântropo demais. Só aguentava a companhia do Epstein para conseguir doações para combater a fome. Vou meter essa, né? Tipo, puta, mano, eu só queria fazer o mundo feliz de novo. E aí, puta, apareceu lá a russa, para não ficar chato, né, mano? O cara falou, eu trouxe a russa pra você aí, velho. Para não ficar chato, fui lá e cometi esse erro, enfim. Andressa Vidigal, Chomsky e Epstein. Decepção total. O Epstein é o acordo com o STF, com o Centrão, com tudo. Cassiano DDD. DST passa através de almoço, jantar agora? Pois é, nunca vi também. Aí Emerson, ela entrou na Microsoft antes. Sim, mas tô dizendo do relacionamento, Emerson. Do relacionamento, oficialmente, começa em 87. Professor Bruno, nem Bill Gates usa antivírus Avast. Enfim, hipocrisia. E Ivanka Karenina, boa tarde, Galãs. André, com exceção da poupança, existe algum investimento que esteja livre dessas manipulações e fraudes? Cara, eu não sou o André, né? Mas eu tento pelo menos manter a grana em instituição conhecida, com muitos anos de história, com uma estrutura um pouco mais robusta. Então, por mais que a rentabilidade seja menor, essa é a dica que eu sempre dou. Dati Plebe, faz mais de década que as vítimas denunciam o que ocorreu. O que falta ainda para começarmos a acreditar nas vítimas? Mas elas são silenciadas, né, quando se envolve com gente assim. Ou se auto-silenciam, o que é mais triste ainda, tá? Teve a principal vítima, a vítima mais notória do Epstein, é a... Qual é o nome dela? Giuffre. Esqueci o primeiro nome dela, mano, agora. É a... Julia Giuffre, eu não tenho certeza agora. Cara, o que massacraram essa menina, o Helder, dizendo que ela queria dinheiro, dizendo que ela queria fama, dizendo que ela não sei o que e tal. Você sabe o que aconteceu, né? Você sabe qual que é o fim da história? Que eu não quero dizer também, mas, mano, é muito doloroso, velho. É um nível de filha da putice que de fato te faz questionar a tua fé no ser humano e é duro, velho. É um tema bem duro mesmo. E acontece com certa frequência, né? Salve, salve, galã e galoa. Me responde uma coisa. Se você tivesse que dar uma nota de 0 a 10 pro seu 2025, qual seria? E a sua situação financeira hoje? Como é que tá? Agora pensa, de 0 a 10, o quanto você acha que consegue melhorar tudo isso? Se você respondeu mais de 5, então olha essa história da Graziele. Ela decidiu experimentar, copiou e colou o sistema novo que o Clayson disponibilizou. Em apenas 7 dias, a Grazi conseguiu fazer mais de R$ 1.200. Uma semaninha só. A Gabi também testou e acumulou mais de R$ 700 só na primeira semana. Olha, eu entendo mesmo se você tá com o pé atrás. A internet tá cheia de gente vendendo ilusão. Mas isso aqui é sério. Você vai construir uma renda extra real usando a internet. Não é aquela história de ficar milionário em 30 dias, nem 60, nem em um ano. É para dar uma aliviada nas contas do mês mesmo. E fica de boa, não envolve tigrinho, ninguém vai te passar a perna e você também não vai precisar passar a perna em ninguém. Talvez você não faça o mesmo que a Graziele conseguiu logo de primeira. Pode levar alguns dias até você pegar o jeito. Ou quem sabe, você faz que nem a Gabi já na primeira semana. Mas seguindo o sistema certinho, com certeza você chega nos resultados. Só que, para entender tudinho como funciona, você precisa assistir às 3 aulas gratuitas que eu preparei. Porque não tem mágica, é trabalho, mas você escolhe onde e quando fazer. Se você sente que essa pode ser a chance de fazer aquela renda extra que você está precisando, clica aqui no link da descrição e me chama no WhatsApp agora mesmo. Eu vou te passar essas 3 aulas. Aí você assiste e decide se quer seguir com o sistema. As aulas são de graça e já mostram um caminho real para ganhar dinheiro pela internet.